Fala CPH, edição especial Ironman Brasil. Aqui é o Rafael Palito, técnico da CPH, o nosso espaço aqui para falar sobre tudo do mundo do triatlon. E hoje, mais que especial, Oscar Galintz, tricampeão do Ironman Brasil, Fábio Carvalho, campeão de 70.3, meu ídolo. Esse episódio é oferecido por Plus Cargo, o maior ecossistema logístico da América Latina. Obrigado pela presença. Acho que eu vou levantar, né? Tá muito pesado aqui. O que eu tô fazendo no meio dessas lendas do triatlon, né? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e, sem palavras, eu acho que estar aqui em Florianópolis e sentado no meio de duas lendas do esporte, eu acho que nem nos meus sonhos eu imaginava poder chegar nesse patamar de equipe e estar aqui com vocês. Então, vou de novo agradecer, muito obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre... Acho que se eu fosse falar sobre a história de vocês, eu teria que ficar aqui 10 horas falando, vou tentar resumir e passar para a galera um pouquinho do que representa vocês para o esporte. Acho que o esporte deu um boom, só que a galera não acompanha tanto quem fez a história do esporte, né? E sempre é um prazer conversar com os atletas profissionais e aprender um pouco. E eu valorizo muito isso. Começar aqui com o Oscar, campeão do Ironman Brasil 3 vezes. Qual o sentimento de estar aqui de novo na Búzios e as histórias que você tem, que você tem de sentimento aqui? Boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Palito, pelo convite. A gente chegou aqui com um amigo, chegamos agora há pouco, né? Uma longa viagem. Eu estava no Paraguai e já vou contar por quê. E a gente virou a noite inteira, né? E chegamos, né? E esse local é mágico, né? O Carlos, que veio comigo, ele a primeira vez, e não para de me perguntar, aonde que é isso, aonde que é aquilo, não sei o que, o retorno é ali, bem ali, a última volta já vai para a chegada, tal. E aí passa 1000 imagens, né, na minha cabeça, desde aquela primeira vez que eu fiz o Iron aqui, 2001, que a chegada era aqui no Open Shopping, né? E a última parte, você lembra que a gente passava correndo até a ponta, já queria entrar logo ali, né? Passava reto até o... E a corrida, o retorno da corrida era lá passando nas vidas. Sim, lá. Exatamente. E, bom, enfim, sempre bom, né, estar por aqui, por Floripa, e acho que todo mundo que ama o triatlo fica de olho nessa prova, é a prova principal, né, para a gente. E para mim sempre uma honra, né, tá aqui, né. Você, Fabinho, tá aqui de novo, lembranças sobre a prova, sobre muito que você viveu aqui. Lembro daquele ano que você fez o melhor tempo de um brasileiro na época, treinou 4, 5 semanas e bateu aquele recorde que na época pra gente foi muito legal. Então, é uma felicidade imensa estar aqui, né? Eu faço questão de estar todo ano, venho com a família, é um empenho vir com todos eles e tal, mas a gente faz questão de estar aqui. Como o Oscar falou, essa prova é a prova mais importante para os brasileiros, então é o nosso Ironman do Havaí aqui, né? Às vezes muito mais importante do que a prova do Havaí em si. É uma alegria imensa, uma alegria estar aqui falando com vocês, é um reconhecimento do que a gente construiu ao longo dos anos aí na nossa carreira. E, cara, para mim falar de triatlon é sempre bom, eu estou sempre disposto a falar, então estamos aí para contar nossas histórias, muita mentira. Tudo do lado aqui de 2 atletas que conquistaram muito, né? 2 atletas que são referência, mas eu costumo falar, existem atletas que conquistam títulos importantes, mas tem o atleta que é o campeão, né? Que é aquele que tem uma coisa diferente, e vocês são. Eu convivi com vocês e sei muito bem que vocês têm aquele olhar diferente, né? Que são aqueles atletas que realmente inspiram. E o Oscar, acho que talvez a galera não tenha ideia do que você representa para o triatlon mundial. Não vou falar nem
do triatlon da América do Sul, vou falar do triatlon mundial. Você é um atleta que entrava nas provas da distância olímpica, era referência, o que a gente chama de 70.3, que era o meio Ironman, né, que é o meio Ironman, você era referência também, a nível mundial. E depois veio o Ironman, você ganhou o Ironman, Brasil 3 vezes, então assim, em diversas distâncias você foi um atleta de referência mundial e todo mundo te respeitava como tal. Conta pra gente como era naquele tempo, se trouxesse para hoje, meu Deus, né, o tamanho de atleta que você seria não dá para imaginar, mas como era naquele tempo você ser uma referência para o mundo em qualquer das distâncias, assim, um pouquinho das suas experiências nessas provas, batendo de frente com os maiores do mundo. Então, uma vez perguntaram para Thomas Herrigel, alemão, que ele já ficou em segundo no Ironman do Havaí e tal, se ele, para o próximo ano, né, treinaria um pouquinho mais a corrida dele, né, que foi ali onde ele deu uma, vamos dizer assim, perdeu a prova, mas perdeu o primeiro lugar. Ele falou, não, vou treinar mais o ciclismo, para abrir mais ainda. Então, o meu caso é mais ou menos parecido, assim, se você me perguntasse assim, o que eu mudaria, talvez mudaria uma ou outra coisa, né, na parte de treinamento e tal, mas eu gostaria de repetir assim o jeito que eu fazia as provas, que era vamos dizer, sempre correndo atrás do preju, de trás para frente, né, que é o que motiva as pessoas, eu acho, né, eu acho que, bom, é assim mesmo, né, porque você demonstra aquela garra, aquela luta tal, e vai realmente para frente, não faz uma prova de menor para maior, saindo atrás na água. O ciclismo sempre eu tive destaque, né, e graças a Deus, porque senão não teria conquistado praticamente nada. E muitas vezes até por cálculo matemático, por exemplo, com os adversários concorrentes assim extremamente, Leandro Macedo, Alexandre Mansan, na época do triatlo olímpico, eu sabia exatamente quanto eu tinha que abrir na bike, né, para correr tranquilo, mais ou menos. Assim, não era tranquilo, mas ia ser, eu sabia que ia ser difícil para eles me alcançarem, né? E era 1 minuto e 40, mais ou menos, descendo na bike, no final dos 40, né? 40K. E eles vinham com todo e tal, e aí eu conseguia administrar, fazendo conta no retorno, quanto que falta 5, sei lá, 50 segundos na frente, vai ter que correr 10 segundos a mais por cada quilômetro, aguento 1 quilômetro a mais, segurando, estou morto, mas eu aguento, então já não é 10 a cada 1 quilômetro que eles vão ter que tirar, já é mais, então é tudo psicológico. E acho que o triatlo, ele no final, o Ironman é muito psicológico. A gente treina, assim, pode puxar treino da internet, aí não tem muito segredo nessa questão. Mas é poucos atletas que vocês vão concordar comigo que treinam a parte mental e de fortalecer a parte mental. Que eu acho que é ali que o bicho pega na hora H do Ironman, por exemplo, que o cara ele tem que se superar, mas ele tem que se superar de verdade, não é aquela coisa... Não é virtual, falar que superou, né? Entendeu? E é isso, assim, a minha parte mais forte sempre foi, além, né, do ciclismo. É incrível, mas eu já tenho saído primeiro na frente de gente da água, até do Fabinho, inclusive, em algumas provas, e não tenho ido bem no final. Então eu não nasci para nadar bem. E quando nadou bem, falou, não é isso a minha situação, né? Mas aí quando eu tive que nadar bem, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, eu nadei bem porque ali assim, o único cara que teve destaque foi o australiano, eu creio, o Colton, exatamente, e o resto fez, como eu falo assim, uma linguiça, assim, não cortou, né? E eu nadei para 18,50, acho que 18,50, e saí super feliz quando levantei assim para entrar na transição.
Mas aí depois eu tive um furei pneu, aí foi uma coisa que não era para acontecer naquela prova, mas enfim, aconteceu. É do triatlon, né? Mas eu consegui me superar também na água, né? Sim, com certeza. E Fabinho, você já ganhou 16 etapas de Troféu Brasil, é isso? 16 ou 17, e para quem estiver assistindo, não é o Troféu Brasil de agora, é o Troféu Brasil dos grandes momentos, né? Era a nossa principal prova aqui do Brasil, então é como se você tivessem etapas, 4, 5 etapas de 70,3 por ano, e o Fabinho ganhou 16. O Oscar é o maior campeão do Troféu Brasil ainda também, 7 títulos, né? 7, sim. 7 títulos. E, fica mais fácil lembrar, às vezes que eu não... E naquele tempo, o Troféu Brasil muito forte, como meu ídolo que você é, eu lembro que eu ficava imitando, falando, o Fábio Carvalho, quando passar com a Soft Ride. Então conta pra gente um pouquinho da primeira vez que você ganhou o circuito, que acho que ali mudou a sua carreira, né? Você realmente colocou o nome no triatlon nacional. Sim, sim. O Troféu Brasil foi onde eu tive destaque na minha carreira, né? E a prova que em casa, praticamente todas as etapas era lá em Santos. Então, é uma prova que eu conheço, até hoje eu conheço. Tipo, eu fiz mês passado a prova lá e ainda assim fiz o melhor pedal da prova, né? Nos amadores. Mas porque eu conheço muito bem aquele percurso, então eu sei onde andar forte e onde administrar. A primeira vez que eu ganhei lá foi bem emocionante, porque todo mundo ali, toda a torcida em casa, né? E aquela prova na época representava muito no circuito nacional, e foi aí o divisor de águas, assim, a hora que eu comecei a acreditar mesmo no meu potencial, os patrocinadores começaram a vir apoiar. Então eu devo muito ao Nubio nessa questão. E também eu queria deixar aqui o agradecimento ao Oscar, cara, porque eu nunca falei isso para ele, mas na minha opinião ele foi um dos caras que mais ajudou o triatlon brasileiro, porque ele chegou aqui na década de 90 com um nível muito acima de todo mundo, e o pessoal viu que precisava, né, acelerar para andar perto dele. Então ele chegou ganhando prova com muita facilidade, e aos poucos, né, o pessoal foi melhorando e tal. Então, devido a ter um cara diferenciado competindo com a gente aqui, o esporte brasileiro deu uma bela evoluída naquela época. Com certeza, né? Eu vim depois, mas sei de toda a história, né? E acredito até que um dos motivos de vocês pedalarem tão bem era ter como parâmetro falar, pô, tem o Oscar, né? Então, quando você vê o Oscar naquela época pedalando tão rápido quanto se pedala hoje, ele criou um parâmetro pra gente no Brasil sobre ciclismo, que se ele não tivesse, a gente ia falar, é impossível fazer isso, né? E a gente via no quintal de casa o que ele fazia, então com certeza isso ajudou muito a evolução do nosso esporte. E falando sobre prova, vocês atletas profissionais, vocês elevam o sarrafo, e às vezes vocês ganham prova, mas não ficam satisfeitos, na maioria das vezes ganham, mas não ficam satisfeitos. Com o resultado sempre acha um porém, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Foram muitas as provas que você saiu 100% contente com a sua performance, ou existe 2 ou 3 assim, que você olha e fala, nossa, essa daqui foi um grande dia mesmo e eu me recordo, e essa prova foi muito especial. Existem várias ou poucas que ficam marcadas na sua cabeça? Olha, assim, eu tô no triatlo há 38 anos, né? Tirando esse ano que eu fiz a minha cirurgia agora de quadril, né? Tô há 5 meses e meio botei uma prótese aqui no quadril direito. Tô me recuperando. E tirando esse ano, o ano passado, né? As 37, vamos dizer assim. Nunca parei. Então fica difícil para mim te falar uma prova. Tenho lembrança vou dividir assim a minha carreira em etapas. Quando eu tinha 18 anos e estava lá na Argentina e passei para a categoria maiores, que chamava de maiores, né? Não era elite. E aí os caras que eram referência naquela época tal, que a gente olhava, tinha como ídolo eles, né?
eles tinham 25 anos, tal, e já logo de cara já comecei a ganhar provas na Argentina. E como o Fabinho bem falou, exatamente em 1995 a gente decidiu mudar para cá. Eu já tinha feito prova em Santos, né? E a minha primeira prova no Brasil foi no Rio. Aquele triatlo que largou foi só uma ida. Não lembro se foi 93 ou 94. Eu acho que não sei se o Barcelo ganhou a prova, não me lembro, eu fui quarto. Então fica assim difícil para mim te falar uma prova. A primeira vez que eu ganhei o Ironman, que além do tempo que tenha melhorado, não, você ganhar o Ironman é uma coisa inexplicável. A sensação que deixa isso aí não tem explicação, né? Eu fico tão contente, assim, fiquei tão feliz que é tipo a regra do yin yang, né? No dia seguinte, na semana seguinte, ficava deprimido, porque me deixava muito vazio. Exatamente. E era até difícil de passar essa etapa, porque falava, puxa, mas será que valeu a pena tanto esforço e tal? Mas assim, aí eu chegava na conclusão que tinha valido muito a pena, porque tinha me entregado tudo, né? Porque entreguei tudo, e aí me sentia meio vazio na semana seguinte. Mas aí retomava novamente. É o vício pela vitória, né? O atleta acaba sendo viciado pela vitória. Exatamente. Né? Por isso que o atleta persegue essa vitória toda hora, né? Exatamente. Mark Allen falou uma vez para mim, ele falou, ele já ganhou 6 vezes, né? Muita gente sabe aqui o Ironman do Havaí. O primeiro ano que eu ganhei, ele falando, né? A minha felicidade durou 1 ano. O ano seguinte competi, ganhei de novo, durou. A segunda vitória, a segunda conquista durou 6 meses. Aí fiquei 6 meses esperando para ir de novo. Aí a terceira vez durou 2 meses. A quarta, assim, até que ele falou, a 6ª vez que eu me tornei ex-campeão do Ironman do Havaí, eu queria segunda-feira, terça-feira estar fazendo novamente para ganhar, né? Para me sentir feliz novamente. E aí ele falou assim. Aí eu fiquei sabendo que estava na hora de me aposentar, né? A Vanessa Fernandes, a gente gravou um podcast com ela e eu perguntei isso para ela. Falei, Vanessa, a felicidade da medalha foi o que você esperava? Ela falou, eu fiquei muito feliz, mas eu esperava muito mais. Esperava estar muito mais feliz, assim, né? E não ela falou, não porque eu não fui ouro, e sim pelo estado de espírito que eu estava na hora mesmo. E é isso mesmo, né, cara? A gente está sempre buscando vitória, paixão, né, e buscando a performance, melhorar. Eu me lembro no 70.3 que eu ganhei, que eu fiz uma prova, ao meu ver, muito boa, mas ainda assim ainda não nadei bem, então dava para ter nadado melhor. Você sempre fica, né, se comparando e uma das melhores provas da minha vida eu não ganhei. Foi aquele sprint que eu fiz com o Reinaldo, e o Reinaldo acabou levando lá no Internacional de Santos. Foi, na minha opinião, a melhor performance na minha vida, e eu acabei sendo o segundo. Então, essa ia ser a pergunta. Quais são as provas que você lembra, assim, memoráveis, e a performance memorável, assim, você tem na cabeça? Essa prova eu saí contente com a minha performance, essa prova foi contente. Na minha opinião, assim, que eu me lembre, assim, foi essa disputa com o Reinaldo no Internacional. A gente saiu junto da água, pedalamos muito forte os dois. E aí corremos lado a lado, assim, dando sangue. E eu me sentia capaz de vencê-lo, né? Só que o Reinaldo no sprint, ele tinha uma marcha a mais e acabou me levando no sprint naquela prova. E na semana seguinte... Eu lembro, Caiobá, né? Caiobá, estavam muito bem mesmo. E falando agora vamos falar um pouquinho sobre treino, né? Que tenho curiosidades para saber também. Como vocês estão acompanhando agora esse momento do triatlon, todo mundo falando muito mais sobre o treinamento, sobre o que faz. Vocês acham que o treinamento da época auge de vocês para hoje mudou muito? Não digo a tecnologia, eu digo o treinamento em si, a sessão de treino, mudou muito na sua opinião? Ou você acha que ainda a mudança é pequena? Acho que teve uma mudança, sim. Teve uma mudança... tecnológica, né, em questão de software e tudo mais,
Mas eu acho que são ferramentas que muita pouca gente sabe utilizar. De verdade, assim, não é... Porque, por exemplo, o potencímetro, né? A primeira coisa, a bike, eu vejo como a parte mais romântica do triatlo, né? Que é todo mundo se preocupa por coisas supérfluas, talvez até, que não precisa tanto na bike, não tem como mensurar essa parte, se vai servir tal bike 5 ou 6 minutos mais rápida em Kona, mas é muito marketing. De repente, de algumas marcas, e muita gente compra isso e acha que, né, a gente tem que vai andar sozinha, né, a bicicleta. Eu costumo falar assim, a gente tem dois pistões que são as pernas, né? Se você não tiver um motor que movimente a bicicleta, não vai. Uma vez conversando com o Fabinho, acho que ele vai se lembrar, eu falei para ele assim, não tem bike famosa, tem ciclista que faz a bike famosa, né? Foi sempre isso, né? Porque as marcas por si próprias não vão virar famosa, né? O material é bom, mas o ciclista tem que ser muito bom para levar, tem que ser um veículo, né? Esse equipamento para levar ele a conquista, né? Mas é ele que conquista, entendeu? Lógico que cada um faz o seu marketing e tal, mas eu duvido que a maioria, não vou falar todo mundo, saiba mexer com essa parte tecnológica. Tá ali o potencial, a bike tem que ter o potencímetro, senão fica feio, né? Fica para trás, né? Não quero uma bike assim. Mas assim, em questão de software, tem muitos softwares que são muito bons, inclusive para a gente, inclusive que está agora também eu reativei a G Performance, que estou trabalhando com ele, com o Carlos Doce. A gente está trabalhando com um software de Insight, que, por exemplo, que ele é para determinar limiares, perfil metabólico. Então já entra uma série agora de parâmetros. Só que sim, o técnico, ou pode ser que até o técnico ele prescreva o treinamento certo, mas o atleta ele acaba não fazendo tudo aquilo que e como eu sempre falo assim, tem que ter a principal coisa é a paixão, cara. O atleta que tiver paixão, o caminho está praticamente 50%. Ele vai conquistar uma hora ou outra. O resto que não é apaixonado, ele só vai assistir, só vai completar. Não tem outra. Então a primeira coisa, assim, como eu falo, a gente, por exemplo, falando em potência, a gente quer um número, né? Tem atletas que ficam desconcentrados olhando para o dispositivo para ele te entregar um número importante, mas é ele que está gerando esse número, não é eu. Já aconteceu comigo, eu tenho inúmeras histórias, imagina 38 anos, a última pergunta que você me fez não completei, mas assim... Mas para quem vai competir é muito importante já pensar em tudo isso. Por exemplo, eu já tinha feito, lembro de uma prova que eu fiz, um meio Ironman, e eu olhava para o meu relógio e na parte de corrida estava o Mário Delia, que ele vai fazer em Pro, agora uma Argentina vai fazer em Pro, domingo, e tinha outra rapaziada aí da Argentina que anda bem assim. E eu já tinha a minha idade, ele corre bem e tal. Então eu olhei para o meu relógio, a gente desceu junto para correr, 21. Aí eu olhei para o meu relógio, estava 4:1. Falei, caramba, tá lento. Então, mas eu estava sentindo, né? E aí ele já se destacou, tipo 50, 70 metros na frente. Eu estava com o Darrico, André Darrico. Aí eu falei para ele assim, olhei para ele e falei... Puta, mas tá lento. Falei, pum, e deu um tiro para tentar pegar o Delia, né? Aí eu olhei para o relógio, 3:40, 3:50, pá, pum, explodi, né? Resumindo, explodi até o Darrico me passou, acho que foi terceiro, quarto, uma coisa assim. E aí Darrico, depois da prova, falou assim, nossa, mas a gente estava 3:40 e você deu um tiro, a quanto você acelerou? Falei, não, meu relógio estava 4. Falei, não estava 4, estava... E realmente estava 13:40. E essa
coisa aqui me deu 4. Então me confundiu, entendeu? Sim. E aí, pum, acabou com a minha prova. O relógio acabou com a minha prova. Exatamente. Dá muito mais a sensação, né, que a gente tá fazendo ali do que hoje em dia mesmo eu tenho medidor de potência na minha bike e não tenho o GPS. Então, quer dizer, eu só não uso, né? Mas você acha que mudou muito o treino? O treinamento, eu acredito que não mudou muito, não. Eu acredito que mudou muito mais a forma de você controlar a fadiga, né? Então, hoje você como treinador tem muito mais controle de quão cansado o seu atleta tá. Às vezes, muitos atletas, a gente estava até comentando, né, de um dos seus atletas esses dias, que ele acaba escondendo a fadiga que ele tá. Então, você tendo ali esses equipamentos de controle de fadiga, você consegue gerar melhor como é que o atleta tá ao longo do tempo, né? E, Oscar, eu vi uma agenda sua. A música, tchan, 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 tchan. Eu bater ou receber? Isso é você que falou. Sim, saber apanhar, com certeza. Saber apanhar. Bater é fácil, né? E outra, né? Bater ou receber. Na nossa carreira a gente apanha muito mais do que... Na sexta-feira, aí pouca gente treina para bater o com no sábado, né? Exato. Não é isso? Tem que apanhar. Então tem que porque a gente, que o Fabinho falou uma coisa, uma realidade, assim, não, o treino não... O triatlo, ele quando ele se tornou olímpico, ele começou a ter mais literatura, estudos e tal, sobre performance, laboratório, enfim, muita gente se interessou pelo triatlo e começou a ter papers, né, vamos dizer assim. Mas assim, não é muito diferente ao que foi o ciclismo, o treino de natação, é um mix de coisas. Então não é que o triatlo, nossa, agora é de hoje para frente, o passado não existiu, porque o triatleta hoje que não se importa com a história, ele não se importa com o seu presente, porque ele está no triatlo que a gente construiu. Então não é assim assim, foi a gente que desmatou, compactou, passou o asfalto e é a gente mesmo que está transitando esse asfalto e todo você, né? E a galera de hoje, né? Só que tem um problema também, o pessoal tá competindo para amanhã, não é isso? Não é o presente. Tipo, treina que nem louco para a prova de domingo, mas domingo ele acaba se sabotando tipo a prova porque doeu, não sei, o músculo e ele foi psicologicamente para baixo. Aí não, porque eu parei, porque voltei o Ironman de não sei das quantas lá na frente. Eu não treinou que nem louco para essa prova. Então deixa tudo, entendeu? E luta até o final. Eu acho que isso faz parte do triatlo, não é só um resultado, não é só Instagram, não é só rede social, é a realidade, né? Que é muito mais dura que a parte virtual. Muito mais. Na internet todo mundo é leão, né? Oscar, falando sobre treino atual, né? Tem se visto muito falar sobre lactato, sessões de treinamento, e eu vi uma agenda sua, você postou uma sessão de treino com, se não me engano, era 10.000, e medindo lactato, isso faz mais de 15 anos atrás. Em Santos. Fala essa sessão um pouquinho pra gente, esse treino aí que você fez. Então, a gente fez lactato, não lembro agora exatamente, a única coisa que eu lembro assim, uma coisa que eu lembro bem, é que eu sempre fui um cara de suportar até, vamos dizer, não vou dizer maxi lactato na bike, mas lactato muito alto na bicicleta, porque muita gente que me conhece fala, nossa, você pedala que nem um louco, tal, pedala muito bem. Mas eu sempre tive muita capacidade de sofrimento em cima da bike. E bom, na corrida, sim. Ela fala, não é possível ficar morto, cara. Eu sempre fui um cara pesado, assim, da turma, né? Pesado, musculatura grande, né? E o fato de ter que pedalar forte me deixava muito
fadigado, muito cansado para correr, para encarar a corrida. Isso é fisiológico, né? Até hoje, poucos atletas conseguem pedalar, que conseguem, mas são poucos. Aqui na América do Sul, não, acho que acho que Pedal só muito forte de uma mão, né, corrida. para contar, que consegue pedalar que nem um louco e correr que nem sozinho, né? Não vácuo. E correr, ter destaque na corrida. Agora, eu sempre tive aqueles testes de lactato, né? A gente fez, acho que foram, não sei se foram 2 semanas, tal, para fazer natação, ciclismo e corrida, e foi bem legal. Assim, já tenho feito vários testes, né? Mas tu lembra os ritmos? Eu lembro que era muito próximo de 3. Então, o que eu acho que você ficou impressionado, agora lembrei, que a gente fez na pista de Cubatão. 10 de 1000? Não, o teste foi 5 de 1000, aquecimento e tal, e o teste foi 5 de 1000, e aí acabando, eu acho que 10 minutos entre cada 1000, e comecei com... porque tinha que fazer progressivo, né? Por sensação e tal, e bom. E aí, mas é lógico que tinha o cardio, né? E mais o lactato, né? E o primeiro foi, eu não lembro, lembro o último, que foi o mais, mas não lembro muito bem. O primeiro acho que foi 3:40, aí comecei 3:20, o último foi 2:38, que foi o meu melhor tempo de 1000. 2:38, com 188 de pulso, né? E lactato, não lembro, acho que foi 7 milimoles. Eu lembro assim, que 7 e pouco. a 3:0 você estava muito econômico ainda, estava abaixo de 2 milimoles. Essa última série de 1000, faltando 200 metros, olhei para o meu relógio, falei 180 de pulso, não é possível, e dei um tiro. E aí, pum, deu 2:38. Aí acabou o treino, foi 98, isso foi ano 98, eu estava me preparando para a Olimpíada. E aí ainda fiz mais 5 de 1000 como treino. Mais 5 de 1000 como treino, né? Tipo 13:10, 13:15, né? E era um cara que aguentava a porrada, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Não fui um cara, por isso que o Blumenfeld me lembra, ele é um atleta de nível mundial, tal, eu sei... Mas ele me lembra muito o jeito esse jeito de ir para frente, sabe? Tipo, a força, o peito grande, assim, tal. E é legal ver atletas desse porte, assim, pelo menos para mim, saindo assim normal, né? do normal, como o Leonel Sanders. Eu comecei a treinar em Santos, o rolo. Lembro que peguei um rolo, um power tap, e até hoje tenho aquele hidráulico lá em Santos. E aí eu comecei a fazer treino por causa da chuva, que chove pra caramba em Santos, né? Tem a época que chove 15 dias sem parar, tal, chuvisca, chove forte e tal. E eu cheguei a fazer semana inteira para Floripa, no rolo. Mas eu não falava. Primeiro que não tinha tanta rede social, não tinha... Escondi um pouquinho os treinos, né? Eu não falava por vergonha. Não falava por vergonha, porque o pessoal sabia, Galinhas tem um ciclismo bom e o cara fica no rolo uma semana treinando. E aí quem veio a mudar a história toda foi o Sanders, né? Mas é muito bom treino no rolo, né? E hoje que tem dispositivos aí, Swift e tudo mais, aí, então dá para brincar legal, assim, tem rolos que avançaram muito na tecnologia e tal, mas assim, foi engraçado isso aí. E aí tava que nem um touro mesmo, aí em 98. Foi esse treino que eu vi na sua agenda, esse que eu falei, caraca, muito tempo. Ô Fabinho, e tem alguns treinos que a gente sempre fica na cabeça, aquela sessão de treinamento-chave. Consegue falar um treino de bike, um de corrida que você fala, nossa, esse treino ficou marcado para mim para sempre, eu lembro dessa sessão de treino para alguma preparação? De bike, sim, que eu me lembro, que bike é muito relativo, né? O dia, de repente você pega um dia que tá sem vento ou com vento e tal, então você tem que olhar muito mais os números mesmo que você tá gerando do que realmente a velocidade, né? Mas tem vários, né? Vários treinos que a gente acabava acelerando no pelotão, porque lá em Santos na época tinha pelotão, então eu saía, aí largava o pelotão e tal.
Freak, você tá... Se o Freak vem e Mas fala, não, não me largou. Um treino, tem 2 treinos muito legais que eu fiz, um lá em Portugal quando eu estava na seleção, que foram 5 de 1.000 e aí com bastante descanso e tal. O primeiro foi 2,53, aí ficou todos 2,51, 2,52 e fechando com 2,46. Essa foi uma série assim que me deu bastante confiança na corrida na época. E um outro treino de 1.000 que eu fiz em São Paulo, de uma série de 6 de 1.000, saindo a cada 3,30, chegando ali para 3,8, 3,10 e saindo a cada 3,30. Então foi um... Porra, hoje eu não consigo fazer um de 1.000 para 3,30, eu tava saindo a 3,30. Mas, sei lá, só me lembra assim, Sessões... quão fácil era. Né? Eu lembro um treino muito bom que você fez na Enterprise, aquela sériezinha que a gente saía do ponto e chegava lá em cima da maior subida. Teve uma série que você fez muito bem, o tiro durava uns 4 minutos ali, aí tava o Igor, o Saqueto, a galera toda aí, falou, deixa pro último. Aquele treino que a gente fez também lá no dia 31 de dezembro, lembram? Aí saiu, era um teste de 10.000 e aí eu rodei 32 baixo, Cheio de gente. Correndo na praia. Foi legal também. E Oscar, tem alguma preparação que você fez, um volume muito grande de bike na época? Qual o seu maior volume que você treinou para Ironman? Meu maior volume de bike foi quando estava treinando para a Race Across America, né? Ah, sim. Que eu fiz com Carlos Galvão. A brincadeira começou aqui, né? Teve um ano que ele falando que ele queria fazer lá a prova e tal, e eu falei assim, eu adoraria fazer. E ele falou, é mesmo? Quer fazer? Eu falei, quero, vamos fazer. Então, mas eu acho que dupla nunca mais faço lá, porque eu considero mais duro dupla do que solo, porque solo o cara sabe que ele sozinho tem que resolver tudo. Agora dupla, você joga para teu parceiro, na hora que está descansando, você joga para ele, tchau, vai, quero descansar, entendeu? E às vezes você tem que cobrir ele, porque aconteceu alguma coisa, passou mal, e se não estiver preparado mentalmente para isso, nossa, vai acumulando a quilometragem, é duro, é bem duro. Então fiquei, treinei lá em Santos, fiz um que outro treino lá em São Carlos, que o Thomas, meu filho, estava lá na equipe do SESI, e eu lembro que eu saía sozinho, sempre treinei sozinho na bike. Uma coisa que me deu, que eu agradeço até o final, que me roubaram no final, mas eu fiquei muito tempo e nunca tive um BO lá, né, de roubo de bike, tem bastante roubo, não sei como é que tá agora, faz um tempinho que não vou para lá, que eu me operei lá, fiz a minha cirurgia na Argentina, e tá 5 meses que não vou, enfim. Mas, assim, foi uma coisa boa, assim, porque eu saía confiante que não ia acontecer nada comigo. E era, assim, eu treinava, não tinha horário, uma hora ou outra. E eu treinei para essa prova que te falei, volume de quase 400 quilômetros num dia só, entendeu? Foi o máximo que eu, como volume. Uhum. Mas, assim, eu achei... Foi até um teste, pensei, vamos ver quanto, se eu melhoro um pouco mais na bike. Não melhorei. Aí, então não é esse caminho, né? Eu acho que, não sei se... Não, o quadril acho que não... Pô, não teve ter, né? Uhum. Tem influenciado um pouco. Mas viu que não era esse caminho, então. Não, e fiz uma média boa lá. Tudo bem que é uma ida só de oeste para leste e a maioria do tempo o vento favor, né? Mas eu fiz uma média de 33,8, pedalando 400 por dia, de média 2.800 quilômetros, num 7 dias, né? Uhum. Então foi... Mas não melhorei, emagreci bastante, mas não deu uma melhorada. Agora, foi o maior volume, saía às 4h30, 5 horas da manhã, lá em Santos, de casa, e voltava... Chegava de noite, 7 horas. E adorava aquele treino, sozinho. Eu e a minha bike. E Deus. E Deus. O sol, nascendo o sol, se pondo, né? Uhum. Adorava, porque é ali que você se concentra, ali que você
a tua cabeça fica fortalecida realmente, né? É você e você não depende só daquilo, né? Então você conversa você tem tempo demais para conversar com quem você quiser. Ô, Fabinho, e sobre o Ironman da Dinamarca, onde você acabou pegando a vaga pro Avaí, como foi para você aquele dia? As suas lembranças de um dia especial, uma prova rápida que você fez e a sensação final? Então, a Ironman, cara, eu nunca me considerei um bom atleta para Ironman, assim, sempre tinha muita dificuldade da metade da bike para frente, em me manter na posição aérea, me manter bem nutrido, então eu sempre quebrava no final da bike, assim, sempre, e saía para correr já meia banda e corria o que dava para correr. Aí, aqui em Floripa, naquele ano, 2016, né? Eu tinha feito 8,19, tinha sido o sexto, era Championship na época, tal, foi um bom resultado, mas ainda assim não considerava que tinha sido um baita resultado, né? Por conta da bike. Quebrei um pouquinho no final da bike, saí para corri bem, corri 2 horas e 50, mas ainda assim não considerava um bom resultado. Aí eu fui para o Ironman da Suíça, era, sei lá, um mês e meio depois. Cheguei na Suíça, mesma coisa aconteceu, no meio da bike para frente quebrei, aí saí para corri 21 e encostei. E aí 3 semanas depois tinha o Ironman na Dinamarca. Aí eu resolvi ficar lá na Dinamarca, ficar na Suíça treinando. Eu fui para St. Moritz, na Suíça. Fiquei 2 semanas treinando lá e fui para Dinamarca. Só que nisso, cara, sei lá, acho que foi alguma influência divina e eu resolvi subir a frente da minha bike. Subi ela em 3 centímetros na época, né? 30 milímetros. E eu falei, se dane, perdi um pouco em aerodinâmica, mas eu quero me manter no clipe ali, na posição aero, o máximo que eu puder. E, cara, para mim deu muito certo. Eu nadei no grupo, consegui sair ali no grupo principal. Na bike, foi uma bike bem forte, a gente pedalou 4 horas e 14, deu 293 de NP. E aí no final da bike só tava o Halaert, o Andreas Halaert e aquele sueco. O sueco ganhou, né? Bem, daqui a pouco eu lembro. E Patrick Nilsson. Só estavam nós 3. Aí a gente tinha largado o Igor. Felicidade, né? O Igor sobrou. Daí tinha o Will Clark que também tinha ficado no meio do percurso e tal. Mas tinha uma galera boa, né? Tinha ficado. Mas eu já saí para correr meio debilitado. Assim, eu devia ter, na época, na hora que o Igor ficou, eu devia ter ficado com ele, pedalado aqueles últimos 40 ali, um pouco mais administrando e tentar correr um pouco melhor. Mas no calor da prova, né? A gente não consegue raciocinar direito. Aí eu acabei correndo 2,59, não corri tão bem. Mas fiquei bem feliz, assim, fiz 8 horas e 7, bem próximo das 8 horas. Ali eu garanti minha vaga para Kona. Na época era pontuação, naquele sistema de pontuação que era, sei lá, não sei se era mais difícil ou mais fácil, mas só que eu sei que ali no final estava todo mundo brigando por aqueles pontos. E acabei indo para Kona pela 3ª vez e lá em Kona era muito próximo de Copenhague, tá? Não consegui treinar direito, não fiz um bom resultado. Mas Copenhague assim, foi a minha única prova que eu acho que eu fui um pouco mais competitivo. Apesar de eu ter sofrido um pouco na maratona, eu consegui ser mais competitivo e competir com um Ironman. Por isso que eu tenho ainda vontade de fazer um Ironman, mesmo no amador, assim, porque eu quero ver se eu ainda consigo terminar um Ironman competitivo, né? Nossa, a Andréia tá brava. Ou ela não escutou. Lógico, dentro dos parâmetros de hoje em dia, mas... Quer fazer Ironman? Mais competitivo, né? Oscar, e falando de resultado em Ironman, na sua época já tinha todos esses dados, mas pouca gente usava. Quando você ganhou o seu último Ironman,
você se baseava no potencímetro ou você esquecia e ia pela sensação, pelo feeling? Como que você se dosava naquela época? Principalmente porque o seu pedal era muito dominante, né? E como você falou, era o seu ponto forte. Como que você encarava a bike? Então, em questão, vamos dizer assim, não vou falar tecnologia, porque isso aqui não é tecnologia, mas em questão de planejamento de treino, a primeira coisa que a gente fazia e que não era muita gente que treinava desse jeito, treinava com macrociclo, bem planejado, na década de 90. Pouca gente fazia, porque vários técnicos da época me pediam, me solicitavam macrociclo, que eu mesmo até aprendi a montar, porque o Comitê Olímpico Argentino ele solicitava assim para os atletas de convocados assim que apresentarem um macrociclo, as provas principais, secundárias e tal. E naquela época já mexi e gostava muito, anotava meus treinos. Eu tive um técnico muito cabeça, assim, que o cara tinha muita literatura russa. Ele treinava, era técnico de natação, muito bom. Javier Capitán, que mora na Espanha agora, ele é técnico de preparador de tenista. Aí que foi pro lado que ganha grana realmente, né? E aí o potencímetro eu comecei a usar em 2003, com aquele que te falei, era patrocinado pela Zip, e eles me mandaram uma roda com o Power Tap, né? Montado com a 808, e eu usava mais. Naquela época se falava, né, que é melhor treinar com a roda e competir sem nada e tal. Tinha essa questão. E eu cheguei a fazer Ironman, naquela época não, mas meio cheguei a fazer com potencímetro, com essa roda. E desde aquela época já... mas assim, apareceram coisas novas e tal, né? E a gente foi adaptando algumas questões. E bom, foi isso, né? Na parte de Mas você se baseava na prova por potência ou não? Na prova você ia pelo seu feeling? Na prova, nem tanto. Não me baseava tanto com a potência. Fabinho acabou de falar que ele no final da bike quebrava por uma questão que não era, talvez até do ritmo, não sei, de uma questão de posição em cima da bike. E aí, nesse caso, o ritmo não influenciaria muito, né? E, por exemplo, vários ciclistas, mais da época que a gente aprendeu a resolver, a gente sabe como resolver sim e com. Eu acho que isso é o importante, né? Porque se você depender de toda a parte tecnológica, você se torna um cara inseguro. Entendeu? Por exemplo, assim, já ouvi falar casos, saio para treinar, aí boto meu GPS para pegar satélite, não pega, volto porque não pegou. Porra, cara. Caramba. Na minha época era assim, não tinha, o relógio não sei onde está, perdi o relógio, vou no relógio da cozinha, olho, 1 hora, então vou correr, volto aqui, 2 horas, corri 1 hora. Era mais, a questão é correr, não é se pegou satélite, se não pegou, entendeu? Então, assim, essa é a questão, que não você fugir daquela essência, faz parte isso da essência do triatlo. A gente que sabe. Então, assim, quando você sabe fazer a coisa assim, por exemplo, o nadador, fala para o cara, o nadador, né? Sei lá, 20 de 100 ou 21 de 100, não sei, para a cada 100. O cara crava e sem relógio, sem nada. E como que ele sabe? Porque se conhece, né? Então, assim, é muito importante para todos nós, assim, se conhecer o nosso corpo. Por exemplo, às vezes, isso aí se treina também. Se você deve estar com o equipamento todo e você fala, vou pedalar, vou chutar, estou a 200 watts. Olha para
para o dispositivo, de repente 190, 180, 220, e você vai pegando essa sensação, entendeu? Enfim, eu acho que assim, quanto mais teve atleta, caso Norman Stadler, vários atletas que ganhou 2 vezes o Ironman do Havaí, o cara corria sem nada, sem relógio, sem nada. Então, eu nunca fiz isso, pelo menos sempre acompanhado com algum dispositivo. Mas, assim, você fica concentrado 100% para botar a tua força para ela ir naquela direção que você precisa ir. Não, porque no momento que você está olhando para o seu relógio ali, a tua vantagem vai cair tipo 1, 2, 3, 5, porque você já se desconcentra a força que está fazendo nos pedais para olhar no relógio. Então, se você olhar para frente, concentrado ali, por exemplo, quando eu fiz abaixo de sub 2 horas no Campeonato Mundial de 70.3, que eu acabei virando campeão mundial em 2007 e fui 4º colocado em 2008, com o único parcial abaixo de bike abaixo de 2 horas em 2008, né? 1h59 e 50 e alguma coisa. Assim, o que tem que andar para fazer 2 horas para 90K, né? É 48, 50 até mais por hora, né? O tempo todo. Então, como que eu conseguia isso? Por exemplo, uma das minhas motivações, uma das minhas estratégias, eu pegava uma referência, semáforo, uma placa, alguma coisa longe, assim, né? Que eu conseguia enxergar e falava assim, eu tenho que manter meu ritmo até lá. Bom, então ia, esquecendo a prova como um todo. Então, por parte, aí chegava... Exatamente, aí chegava, pegava outra marcação e aí você tem que estar concentrado o tempo todo para fazer abaixo de 2 horas, 90 ou 180 mais ainda, né? Muito mais 4 horas e pouquinho, né? Não sei, abaixo de 4 talvez, não é difícil, né? Mas enfim, eu acho que é uma coisa inclusive até legal. Eu chegava a fazer uma coisa muito louca nos treinos, que estava muito fadigado, assim, e passava uma placa, passava um carro com alguma coisa escrita, eu lia para trás. Tentava ler para trás, né? Olhava... Os caras vão cair da bike. Não sei, tentava olhar, assim, se você olhar, tipo, por exemplo, fila, né? Alif, você tem que olhar, tem que pensar. Pô, metade da prova ia cair. Como que eu falo? Da prova nem tanto, treinando assim. Tipo, fila, alif. Então já tirava essa vamos dizer, a concentração da dor, né? Porque já você fica... Porque você tem que desviar a atenção da tua mente, né? Senão fica naquele negócio, nossa, não aguento, minha perna tá doendo aqui. Você já tira e comigo dava certo quando eu conseguia ler para trás. Deu muito certo, com certeza. Galera, muito obrigado a presença de vocês. Mais uma aula para mim. Obrigadão. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. E se quiser deixar algum recado aí, pessoal. Não, valeu. Obrigado pelo convite, Palito. Obrigado pelo convite de toda a CPH. Foi um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar falando de triatlo, escutando histórias dessa lenda do esporte sul-americano, né? Nem nacional. E, cara, que precisarem de mim, estamos aí até domingo. Agora é só concentrar, relaxar para a prova, que o que foi feito já foi, e deixar para fazer tudo no domingo, né? Espero que o tempo segure a gente está na expectativa, né? De que o tempo segure e domingo estamos aí na torcida. Bom, agradecer a oportunidade aqui que o Palito me deu de compartilhar com o Fabinho esse momento, esse grato momento que a gente vai, né, lembrando das coisas e faz muito bem para a alma, né? E como dica, assim, visualizar, como o Fabinho falou, agora já está tudo feito,
visualizar alguma parte da prova, alguma fraqueza, aquele treinamento mental, né? E entrar confiante e acreditar no seu potencial. Fazer tudo aquilo que você se planejou junto com seu técnico, em questão de nutrição, de estratégia de ritmo de prova, e não vamos dizer assim, jogar a toalha, vamos dizer assim, quando vem com a parte feia, né? Que o Ironman, você passa, eu já falei isso várias vezes, você passa assim no paraíso, no inferno, na mesma viagem. Entendeu? Então, tem que vai passar por momentos ruins e vai passar por momentos bons. Não ficar tão feliz quando está tudo bem, porque vai vir um momento ruim. E não ficar tão abalado quando vem um momento ruim, porque aí tem que se superar e com certeza vai vir aquela sensação maravilhosa de completar a prova, cruzar a linha de chegada. Seja a posição que for, não interessa. O Ironman, todo mundo leva a sua medalha realmente bem pendurada no peito e eu acho que sai feliz pelo desafio que conquistou. E é isso. Conta pra gente uma história engraçada do Ironman, vai. Tipo aquela de Cozumel. Então... da batida do cara. Puta, ainda bem que eu tava. Minha prova já tava no lixo, porque ia ser pior. Aquela foi engraçada, mas não foi tão engraçada pro cara, né? Pra mim foi engraçado porque eu caí num barco de areia. Mas assim, a Cozumel, não sei se alguém foi para lá, agora mudou a pista, agora duplicou e tal, mas era uma pista simples, né? Do lado contrário à ilha, assim, da parte principal. Tinha um posto de abastecimento naquele local. E era bem estreito ali, né? E eu já estava pegando retardatário. Assim, eram 3 voltas, já estava na 3ª volta. Mas eu tava mal já naquela... E aí eu vejo um atleta 50 metros antes de chegar no posto, ele já, né, tirando o pé do pedal. Falei, nossa, aqui vai dar ruim aqui. Porque eu falei, o cara está tirando o pé para chegar lá e praticamente parar a bike para pegar alguma coisa, né? Eu falei, é perigoso, porque era bem estreito. Era mesa desse lado, acho que mesa... Não, desse lado tinha gente, desse lado mesa, né? E aí, bom, eu estava rápido, aí eu saí do clipe, né? E peguei meu guidão aqui por cima e diminuí um pouco a velocidade e já, eu não sei se foi um sexto sentido, o que foi, cara? Falei, puta, alguma coisa ruim vai acontecer aqui. Aí um cara foi indo e ele foi pegar uma garrafa, né? E aí, sabe quando trava e você não solta e outro não solta e pá. Esse foi uma questão de 2 segundos, assim. E o cara do staff soltou, né? E o atleta fez assim, vum, ele simplesmente atravessou a pista. Nossa, fiz um strike no cara. Fez assim, eu olhei e falei, peguei assim o guidão com tudo, fiz assim, né? Bum! E eu não vi quando o cara bateu no chão, eu escutei, blá! E eu fui pra areia, né? Caí. Levantei, o cara tava... Mas eu pensei que ele tava fazendo um acting, né? Eu comecei a xingar o cara. Acabou com a minha prova, seu filho, não sei o quê. Porque... ninguém, era um amador, né? O pessoal veio resgatar ele. Eu podia estar com um soldado, né? Que atiraram nele, continua correndo. E não vou falar, não tem a cabeça, mas tem um tiro aqui, ele continua correndo e cai, né? Falei, caraca, será que não aconteceu alguma coisa comigo? Não é possível, caí forte, né? E eu fiquei mais puto, porque ninguém veio falar nada pra mim. Eu mais descontava no cara, seu filho, para, não sei o quê. Peguei minha bike... subi, parecia uma milanesa, cara, cheio de areia, né? Perna, braço, tudo. Montei na bike e saí. Aí eu comecei a rir, cara, porque eu não sei, acho que era tão nervoso que tinha ficado, né?
E aí eu vejo a pulseira do cara enganchada no meu clipe. Falei, caralho, foi. Aí eu comecei, eu lembro que peguei a pulseira, joguei e falei, caraca, falei, não deve ter sido forte. Aí, bom, completei a prova, andei e tal. Aí depois o King lá, que tava com ele, o cara, né? Falei, não, ele foi pro hospital, tá tudo quebrado. Bom, foi uma locomotiva que passou por cima dele. Caraca, foi complicado isso aí. Galera, obrigado a presença de todos. Valeu. Obrigado.